Olá, 31 de julho de 2019, confira as principais notícias desta quarta-feira. Prorrogado o prazo para renegociação da dívida do FIES. Maranhão é o 7º do país em número de queimadas. Só em Imperatriz são 5 por dia. Espetáculo Desejo de Catirina, criado no período junino, continua em cartaz e tem convites para apresentações em outros estados. E no quadro Bem Viver, vamos falar sobre obesidade e sobre alternativas como a cirurgia bariátrica. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Uma excelente quarta-feira para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Toda a equipe de jornalismo da TV Difusora reunida para levar o melhor da informação para você que nos dá o carinho, a honra da audiência em todo o estado do Maranhão. De ponta a ponta, estamos juntos a partir de agora com muita informação para você. Foi prorrogado o prazo para renegociação de dívida do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Quem tem os detalhes para nós ao vivo é o repórter Eduardo Ereceira. Eduardo, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma ótima quarta-feira a todos. Pois é, essa prorrogação do prazo agora é para o dia 10 de outubro. Só que há alguns pré-requisitos para essas pessoas que aderiram aí ao Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, os estudantes que aderiram a alguns pré-requisitos para que essas pessoas possam fazer essa renegociação. Entre elas, que o estudante tenha aderido ao FIES no segundo semestre de 2017. Quer dizer, os alunos que têm algum tipo de dívida que aderiram ao FIES a partir do segundo semestre de 2017 têm direito a fazer essa negociação. As dívidas não podem ultrapassar os 90 dias, é outro pré-requisito para que essa renegociação seja aceita e esse processo deve estar em fase de amortização. Além disso, o aluno não pode estar passando por nenhum tipo de processo judicial dentro do FIES. Esses são os 4 pré-requisitos para essas pessoas, esses estudantes que têm algum tipo de dívida, possam fazer essa renegociação. Segundo o Ministério da Educação, olha, os números são elevados, viu, Adalberto? Segundo o Ministério da Educação, são mais de 500 mil estudantes que se encontram aí com processo aí em fase de amortização ou com algum tipo de dívida envolvendo essa questão do FIES. O valor total de dívidas com essas dívidas que são resultantes dessas dívidas do FIES ultrapassa os 11 bilhões de reais, cerca de 11 bilhões e 200 milhões de reais. Há algumas outras propostas que estão sendo feitas por conta dessa renegociação. Por exemplo, o valor das parcelas, elas têm que ser a partir de R$200, ou seja, se o aluno quiser renegociar essas dívidas, não pode ser abaixo de R$200. O valor das parcelas tem que ser a partir de R$200 para cima. Aí, no caso, o aluno tem que procurar aí a agência bancária que fez a negociação do contrato para fazer justamente essa renegociação, lembrando que o valor das parcelas tem que ser acima de R$200 e o valor da entrada, quer dizer, a primeira parcela deve ser 10% do valor da dívida ou então o valor de R$1.000. São outros aí pré-requisitos para que o aluno possa fazer essa renegociação, lembrando que o prazo agora foi estendido até o dia 10 de outubro, já publicado em Diário Oficial pelo Governo Federal. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Então, o nosso Eduardo Ereceira atualizando você. Daqui a pouco ele volta aqui no Bom Dia Maranhão. O nosso estado ocupa a 7ª posição dos estados da federação com maior número, gente, de registros de queimadas. Os dados preocupam. Segundo o Corpo de Bombeiros, a média de incêndios lá em Imperatriz, na região tocantina, é de 5 por dia. A última queimada foi registrada nesta terça-feira no bairro Santa Inês, bairro próximo ao centro de Imperatriz, região já bem conhecida pela alta incidência de queimadas no local. Eu imagino as pessoas que moram no Cidade Jardim agora, o bairro todinho está encoberto, porque o vento está levando, além da fumaça, está levando fogo na direção das casas. Nesta época, as queimadas acontecem em muitos pontos da cidade e a estiagem, alta temperatura e a baixa umidade do ar colaboram para o aumento dos focos de incêndio às margens das rodovias e dentro do perímetro urbano. A média de incêndios em Imperatriz é de 5 por dia. E por conta desse período seco, essa situação deve ir até a primeira quinzena de outubro. De janeiro a junho deste ano, já foram registrados mais de 28 focos de incêndios em Imperatriz. Isso devido ao período de estiagem. A gente espera sempre no mês de julho e agosto, são os meses de maior incidência aqui na região.
Infelizmente, alguns terrenos aqui no Imperatriz, como o bairro Bom Jesus, ali no Santo Inês, tem também problemas ali no Colina Parque, Vila Cafeteira, quer dizer, em toda a grande Imperatriz que você, naquela região entre o meio urbano e zona rural propriamente dito, há uma incidência maior. E por mais que nesta época os incêndios sejam comuns, a fumaça e as cinzas que invadem as casas oferecem riscos à população. O correto é prevenir esses focos. E a gente está sempre deixando de alerta para a comunidade que não faça a limpeza de terreno com o uso do fogo. Procure não atear fogo em lixeiros, monturos, né? Não atear bituca de cigarro a esmo, principalmente as margens da BR, porque isso vai ocasionar aí uma situação de incêndio e muitas vezes está próximo de residência. Uma pesquisa divulgada essa semana revelou a insegurança de mulheres ao se locomoverem nas cidades brasileiras. Quase todas já foram vítimas de assédio dentro de coletivos. Quem usa o transporte público sabe, nem sempre se dá sorte de conseguir ir sentado assim. Principalmente nos horários de pico, a lotação dos coletivos é comum. É nesse cenário que muitas mulheres passam por momentos de desespero. São vítimas de assédio e importunação sexual. A Marina trabalha no terminal de integração do Maracanã. Constantemente vê passageiras descendo dos ônibus relatando abusos. Do ônibus, o homem se esfregando, tipo usando o balanço do ônibus para se encostar e tudo. E o fio-fio normal, todo homem faz. No primeiro semestre deste ano, a Delegacia da Mulher registrou 40 casos de assédio e importunação sexual na capital maranhense. O projeto Rumbora Se Mostrar está fazendo um mapeamento para identificar os pontos da cidade em que as mulheres estão mais vulneráveis. Nós entendemos que vão existir pontos, né? Todos os dias nós mulheres sofremos assédio, mas entendemos que podem ter pontos de confluência desse assédio. E essa pesquisa lá quer levantar exatamente esse dado, para que nós consigamos incidir em políticas públicas e privadas, como se existe um local público onde existe essa incidência maior de assédio, que ação educacional, que campanha a gente pode efetivamente realizar naquele local. A nível nacional, uma pesquisa feita pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva demonstram a vulnerabilidade das mulheres nas cidades brasileiras. 73% das entrevistadas não se sentem seguras no transporte coletivo. No meio de tantos relatos, a Marina espera pelo dia em que todas possam andar sem medo. Eu acho isso inaceitável. Acho isso inaceitável, até porque o homem tem que ter uma educação, tipo, respeitar. Assim como as mulheres respeitam todo mundo, o homem também tem a capacidade de respeitar. Normal. Respeito, né? Palavra-chave fundamental. Confira agora o nosso giro de notícias. O atendimento nos postos de bilhetagem está com horário estendido. A nova lei promulgada em abril otimizou o atendimento, beneficiando todos os usuários do sistema de transporte coletivo. Nos terminais da Praia Grande, Coama, Vinhais, Coab, Quatraque e São Cristóvão, a venda está sendo feita de segunda a sexta, de 6h30 da manhã às 8 horas da noite. Nos postos da Universidade Federal do Maranhão e Universidade Estadual do Maranhão, o atendimento está ocorrendo de 9 da manhã às 7 da noite, também nos dias úteis. A lei estabelece um prazo máximo de 15 minutos de espera nas filas. A geração de empregos com carteira assinada em junho veio dos pequenos negócios pela quinta vez seguida este ano. A análise feita pelo Sebrae, a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, mostra que foram criados mais de 52 mil postos de trabalho no segmento. O número de empregos criados pelas micro e pequenas empresas em junho registrou o melhor resultado para o mês nos últimos 5 anos. Mais de 1.300 postes caíram ou foram danificados entre os meses de janeiro a junho deste ano no Maranhão. Destas ocorrências, 22% foram registradas em São Luís. E, de acordo com a Companhia Energética do Estado, as principais causas são os acidentes de trânsito e colisões de veículos. As avarias representam um prejuízo mensal superior a R$1 milhão à empresa. Conforme determinações legais, quem causa estas infrações ao patrimônio público pode responder criminalmente, estando sujeito a cumprimento de detenção de 6 meses a 3 anos e pagamento de multa.
Vamos conferir agora imagens em tempo real da capital dos maranhenses, as principais avenidas da cidade agora em tempo real, imagens ao vivo para você, começando pela Avenida Carlos Cunha, no bairro do Jaracati. A gente mostra para você em detalhes agora com o nosso cinegrafista José Antônio Teixeira, imagens aí da Central de Monitoramento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, trânsito tranquilo nesse momento nesse setor da cidade, não há registro de acidentes nessa avenida. O sol já está brilhando na Ilha do Amor nessa manhã de quarta-feira e a gente vai passear agora para outra avenida. Vem comigo e a gente vai para o São Francisco agora. Rotatória do São Francisco, grande movimento aí no sentido centro. Quem está vindo do centro, né, para outros bairros aí, como por exemplo a Ponta da Areia, enfim, o próprio bairro do São Francisco. Mas trânsito tranquilo também, eu repito, por conta do período de férias, as escolas já estão voltando, em especial a partir da semana que vem, com a normalidade aí do período letivo. Outro ponto estratégico da cidade é a Avenida Guaxinduba, você vê aí no centro da cidade, pessoal que vem aqui das Cajazeiras, né? À direita, os ônibus estão seguindo no sentido Praça Deodoro, Praça Panteon. E aqui já os ônibus que vêm descendo a Avenida Cajazeiras agora, mas sem registro também de acidente ou qualquer outro tipo de problema nesse exato momento. O trânsito vai fluindo normalmente, claro que com o passar da hora vai aumentando aí o volume do trânsito. Olha a Jerônimo de Albuquerque como é que está. Estamos aí com a câmera colocada no antigo Roque Santeiro, aí no bairro do Bequimão. Geralmente lá desde o Angelim já começa a se formar uma fila de veículos aí, por conta mesmo naturalmente do fluxo de veículos nesse horário. Mas até que hoje está tranquilo aí nesse setor da cidade. Você observa no detalhe os ônibus que estão vindo aí do Quatraque, do Angelim também, nesse outro ponto estratégico de São Luís. Câmeras de vídeo monitoramento aí ao vivo, mais uma prestação de serviço aqui do Bom Dia Maranhão para você que nos dá a preferência da sua audiência. No próximo bloco, o Silvio Alves destaca os assuntos da área de segurança e olha que já teve assalto agora pela manhã, um bando explodindo caixa eletrônica, foi uma agência do Banco do Brasil em Esperantinópolis. Agora pela manhã aconteceu, já os detalhes com o Silvan e mais. John Coutrin traz os bastidores da política. O senador Flávio Dino diz que se for preciso vai novamente se reunir com o ex-senador José Sarney, um dos destaques do quadro de política já com nosso John Coutrin. Instante só, Bom Dia volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Após uma perseguição, a polícia prendeu suspeitos de praticarem assaltos no bairro do Vinhais. Veja como foi com Ciro Mineiro. Os vídeos mostram o momento em que os suspeitos foram presos na Avenida Jerônimo de Albuquerque, em São Luís. A polícia recebeu a informação de que eles estariam praticando assaltos no bairro Planalto Vinhais. A ação contou com homens do 8º Batalhão e também do BOP. Foram presos Fredson Pereira Mineiro e Paulo Vinícius Costa Gomes. Um terceiro suspeito conseguiu fugir. Nós estávamos em ronda pelo Vinhais, Planalto Vinhais, e um cidadão informou a gente que estava tendo um cidadão suspeito em um veículo Fiat. Em seguida eles avistaram nós e saíram fugindo em fuga, e nós conseguimos sair em perseguição dos mesmos. Interceptamos aqui pelo Jerônimo de Albuquerque, com apoio da viatura BOP 2, BOP 7, conseguimos interceptar os mesmos e prendê-los. Durante a perseguição, não houve troca de tiros. Os presos foram apresentados na delegacia do Vinhais. Um dos veículos usados na fuga também foi apreendido. Sempre negando dos erros. Voltamos lá de novo no local e encontramos 2 armas. Uma 32 e um símbolo. Vamos continuar falando de segurança, agora com o Silvan Alves. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, tivemos já hoje um assalto a um banco em Esperantinópolis? Exato. A quadrilha seria formada de aproximadamente 10 a 15 homens. Eles estavam em 3 veículos. Chegaram aqueles que agem como se fosse o novo cangaço, denominado como novo cangaço. Chegaram atirando na cidade, a população recolheu cápsulas que foram encontradas lá, cápsulas de fuzil, pistola, e atiraram na unidade da Polícia Militar. A viatura ficou toda perfurada. Agência do Banco do Brasil, né? Agência do Banco do Brasil. E estouraram o autoatendimento, né? Os caixas lá do autoatendimento. Alguns eles acabaram atingindo e atiraram na viatura da Polícia Militar do Estado do Maranhão. A informação é de que ninguém teria ficado ferido, mas que eles chegaram a fazer vários disparos
e teriam levado um dinheiro, um montante que ainda não foi revelado, da parte aí do autoatendimento. Não se sabe ainda se chegaram a atingir o cofre. Os bandidos fugiram, há já uma mobilização ali do policiamento em toda aquela região. Não é a primeira vez que essa agência do Banco do Brasil é atacada. Já foi passado também o alerta para a polícia do Tocantins, porque ali é próximo, eles passam, atravessam rapidamente. Então a polícia do Tocantins também já foi mobilizada, já seguiram para lá a uma unidade do CTA que fica lá em Imperatriz, que é a cidade mais próxima. Também é o pessoal da SEIC e do Departamento de Combate a Roubo a Instituições Financeiras, que é o pessoal especializado nesse tipo de ação. Ressaltar que só a semana passada houve aquela explosão no Banco do Brasil lá de Rosário. A polícia agiu rapidamente. No dia seguinte, já uma parte da quadrilha já estava presa. O pai e os filhos que participaram do assalto foram presos lá no povoado Santa Rosa, município de Axixá. Fala em quadrilha, Silvan, lá em Cururupu houve a prisão de parte de uma quadrilha. De que é acusada aí? Houve um assalto, Adalberto, na segunda-feira à noite no ônibus da linha de Apiconhaçu, que faz via Cururupu. E esses indivíduos aí, eram cerca de 8 indivíduos, já haviam roubado as malas, celular, todos os pertences dos passageiros e infelizmente deram um tiro no rosto do motorista. Esse motorista está com a bala alojada, há risco de que ele possa ficar, inclusive, com a visão comprometida, não é? Eles teriam atirado de mal, já estava até do lado de fora, a perfuração no para-brisa do ônibus indica que o tiro foi dado do lado de fora para dentro, né? Pura maldade, acabaram atirando no motorista, porque já era uma situação totalmente controlada, já com as malas. Inclusive, quando eles foram presos ontem, numa operação feita pela Polícia Militar e Polícia Civil, uma operação conjunta, os 4 que foram presos ainda foram encontrados com malas, roupas, objetos pertences dos passageiros, assim como um aparelho de telefone celular. Quem não foi preso agora, nesse primeiro momento, e todos eles têm passagem já pela polícia. Quem não foi preso agora nesse primeiro momento está identificado e aí o delegado deve representar agora o pedido de prisão preventiva. Esses 4 aí que foram presos já estão na unidade de ressocialização lá da cidade de Cururupu. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, que apresenta aqui na TV Difusora de segunda a sexta o Bandeira 2 às 6 da manhã. Olha, um encontro foi realizado aqui na capital para discutir um negócio ilegal que movimenta dinheiro do mundo todo, o tráfico de pessoas. No ano passado, para que você tenha uma ideia, foram resgatadas 2 pessoas aqui no estado que estavam em situação de escravidão em outros países. O encontro serviu para debater sobre o tráfico humano, uma situação grave que ainda é muito comum no mundo inteiro. Estima-se, inclusive, que o tráfico de pessoas é o 3º negócio ilícito mais lucrativo, logo depois das drogas e das armas. Lamentavelmente, é um crime organizado e com isso há muita subnotificação e que exige uma formação cada vez maior de rede nacional e internacional para combate a esse tipo de crime. Nenhum país hoje está livre da rota de tráfico de pessoas. Os mais vulneráveis são aqueles marcados pela pobreza, instabilidades políticas e desigualdades econômicas. Segundo estudos feitos pela Organização Mundial do Trabalho, o tráfico humano movimenta todos os anos cerca de 32 bilhões de dólares. As estatísticas revelam ainda que quase 80% das vítimas são destinadas à prostituição. Nessa lista também aparecem situações em que as pessoas são submetidas ao comércio de órgãos e ao trabalho escravo. O tráfico de pessoas existem algumas modalidades que são frequentes. Dentre delas é o trabalho escravo, nós temos também a venda de órgãos e uma das principais é para fins de exploração sexual. E a gente nota que a partir dos dados oferecidos pela ONU, esses dados oferecem pontos importantes. As principais vítimas de exploração sexual são mulheres, crianças e adolescentes. Um trabalho internacional realizado no início dos anos 2000 e que contou com a cooperação dessa pesquisadora conseguiu identificar especificamente, entre outros aspectos, o perfil e a rota seguida por mulheres, crianças e adolescentes para que fossem explorados sexualmente. O levantamento ele se deu em todas as regiões do país e aqui no Maranhão foi coordenado pelo Centro de Defesa Padre Marcos Passerini. E à época eu era a pessoa responsável dentro do Centro de Defesa Padre Marcos Passerini, que fez a seleção de professores pesquisadores e a gente realizou essa caracterização. Você viu aí principalmente a questão da subnotificação, né? A gente falou em 2 casos no ano,
mas que muitos dos casos não são registrados. Não há registro desses casos aí em relação ao tráfico de pessoas. Situação realmente muito séria. Vamos voltar com imagens ao vivo da cidade para você. Mais 4 pontos estratégicos da Ilha de São Luís. Vamos para o Bacanga ali, Avenida dos Portugueses. Nesse momento, trânsito intenso nos 2 sentidos. Pessoal indo para o Porto de Itaqui, aqui nessa pista da direita. Vindo da área Itaquibacanga do lado esquerdo. Ao fundo ali o belo Rio Bacanga. Nessa manhã de sol aqui em São Luís do Maranhão, nessa quarta-feira, o sol já está brilhando e brilhando forte aqui na nossa Ilha do Amor. Vamos para outro ponto da cidade? Agora vamos para a Avenida dos Holandeses. Aí o cruzamento com a Daniel de Latouche, Avenida dos Holandeses, cruzamento com a Daniel de Latouche. À direita, os carros que vão seguir no sentido Calhau. Aqui à esquerda, o pessoal que já está vindo aqui, portanto, no sentido contrário. Trânsito tranquilo, olha só, tranquilo na Daniel de Latouche com a Holandeses. Avenida Beira-Mar agora, que próximo à Rua do Egito, na subida para a Rua do Egito, também na Ponte José Sarney, trânsito tranquilo, normal para o horário, nesse instante, mas sem registro de ocorrência nesse setor da cidade. Imagem em tempo real, a maré está alta aí, ó, nesse horário, né? Maré cheia aqui na capital. Nesse horário, estamos aí com imagens ao vivo da nossa cidade. Mais um ponto para fechar, agora a Avenida Guajajaras, ali com a Vieira da Silva, Lourenço Vieira da Silva, o trânsito foi liberado aí nesse sentido de quem vem da Universidade Estadual do Maranhão, o pessoal que vem do São Cristóvão, enfim, trânsito intenso aí nesse ponto da cidade, né? Avenida Guajajaras, mas tranquilamente o trânsito vai fluindo neste ponto da cidade também. Imagens em tempo real para você, mais uma prestação de serviços aqui do Bom Dia Maranhão. Vamos conferir a previsão do tempo agora? A gente começa com a capital, São Luís do Maranhão. Então vem comigo porque hoje em São Luís a previsão é de sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 23, máxima de 33 graus. Imperatriz, na região Tocantina, sol com algumas nuvens, não chove também. Mínima de 20, máxima de 35 graus. Em Caxias, na região dos Cocais, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima 21, máxima 35 graus. Vamos para os Lençóis Maranhenses. Será que vai dar praia hoje, hein? Na cidade que é portal ali dos Lençóis. Barreirinhas hoje com sol e aumento de nuvens de manhã. Olha, sol e aumento de nuvens pela manhã lá em Barreirinhas. Em pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23, máxima de 34 graus. Em Carolina, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 21, máxima de 35 graus. Em Balsas, hoje, a gente tem sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 20, máxima de 34 graus. Confira agora a variação das marés. Variação das marés, na tela para você, baixa-mar, a primeira aconteceu na madrugada de hoje, com menos de 1 metro, né? Você vê ali na tela a primeira baixa-mar. A maré alta às 6h03 com 5,8 metros. Meio-dia 34, nova maré baixa 0,4 e às 18h36, nova maré alta você vê aí na tela com quase 6 metros, né? 5,6 metros. Agora vamos à participação de John Coutrinho, é hora de falar de política. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Vou começar falando sobre essa declaração do governador Flávio Dino, que disse que vai fazer outras visitas ao senador José Sarney. Houve um comentário depois daquela primeira visita. Se for necessário, a reunião volta a acontecer. Volta sim, Adalberto. O governador Flávio Dino deu essa declaração ontem à Agência Pública, um site nacional, né, que também faz a cobertura de fatos políticos, e ele disse que, se for necessário, se encontrará com o ex-senador e ex-presidente da Sarney tantas vezes necessário. Claro, ele sempre destaca, ressalta e adverte que, Adalberto, esse encontro é para tratar de pautas nacionais. Segundo o governador Flávio Dino, né, as alianças locais, a disputa local continua da mesma forma, ou seja, eles são adversários políticos no plano local, mas no plano nacional, quando se coloca os interesses democráticos, né, quando a democracia está em risco, e quando o país também precisa aí do apoio, né, das forças políticas, ele disse que estará junto com o ex-senador José Sarney nesse ponto específico. O governador deu entrevista e acrescentou ainda outros pontos em relação à política nacional e local. Sobre a visita do presidente Bolsonaro aqui no Maranhão, Adalberto, o governador Flávio Dino disse o seguinte, que receberá ele, se assim ele o quiser, aqui no Palácio dos Leões, ou seja, receberá o presidente Bolsonaro. Ele disse que
respeitará o federalismo, né? Já que o presidente foi eleito com a maioria do voto da população brasileira, ele respeita isso, esse diálogo federativo, esse pacto federativo. Então ele disse que receberá o presidente aqui. E também, claro, ele faz uma análise, né, em relação ao governo Bolsonaro. Ele disse nessa entrevista, Adalberto, que o presidente perde muito tempo com pautas secundárias, com assuntos laterais que acabam aí criando uma cortina de fumaça naquilo que poderia ser positivo no governo dele. Ou seja, então o governador fez todo esse diagnóstico aí nessa entrevista à agência pública, ressaltando que o presidente Bolsonaro, se vier ao Maranhão, ele terá todo o bom tratamento. Mais uma vez ele voltou a dizer isso, né, apesar das declarações do presidente em relação aos governadores do Nordeste. E quanto ao Sarney, ele disse que nas próximas eleições serão diferentes. Não será, ele reconhece, né, que o tratamento não será mais o mesmo em relação àquelas disputas que havia antes entre o grupo do governador Flávio e o grupo Sarney. Ele disse que é um momento de transição e, claro, é preciso respeitar também quem pensa no campo ideológico diferente dele, quem tem mais de 5 décadas de atuação na vida pública, que é o ex-senador José Sarney. Agora vamos comentar a política nacional, porque o presidente Jair Bolsonaro disse que a reforma tributária pode evoluir para incluir estados e municípios. Essa sinalização já havia sido dada pelo líder do governo, inclusive lá no Senado, e agora o próprio presidente falando, reafirmando esse ponto, John. O que acontece, Adalberto? Há uma discussão de unificação das propostas que há hoje em relação à reforma tributária. Há uma proposta no Senado, há uma proposta na Câmara e há uma proposta do governo federal. Eles podem haver essa unificação, isso é defendido pelo próprio Rodrigo Maia. Em relação à inclusão de estados e municípios, o presidente Bolsonaro diz que é possível. É claro que essa proposta pretende unificar somente os tributos federais, né, os impostos federais, mas que poderia aí, se houver aí um entendimento com os estados e municípios, poderia então também entrar. Reforma da Previdência volta para a discussão na próxima terça-feira, já que se encerra, Adalberto, o recesso parlamentar. Amanhã começa, né, quinta-feira, mas é claro que os deputados só devem votar segunda ou terça-feira e já em tramitação, portanto, a reforma da Previdência. Houve um encontro entre o presidente Bolsonaro com o Rodrigo Maia, aí ontem, e eles alinharam reforma da Previdência e reforma tributária. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. John Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o aumento do número de obesos no país e alternativas para o problema, como, por exemplo, a cirurgia bariátrica. E mais, espetáculo criado no período junino está de volta aos palcos maranhenses, já com convites, inclusive, para apresentações em outros estados. Nós mostramos para você já, depois do intervalo aqui no Bom Dia, um instante só. Estamos de volta para todo o estado, aqui na TV Difusora, com Bom Dia Maranhão. Um abraço aos amigos aí em Imperatriz, na região Tocantina, acompanhando a nossa programação. Os amigos em Açailândia, em Caxias, você aí em Codó, também Açailândia, em Santa Inês, acompanhando a programação da TV Difusora. Nosso muito obrigado pela audiência. E agora a gente fala sobre a situação de trabalhadores que atuam em uma obra de um shopping na cidade de Caxias. Eles cruzaram os braços por falta de pagamento, como mostra a reportagem de Jason Adrian. As obras do Shopping da Gente, local que vai abrigar os vendedores ambulantes da cidade, estão paradas por tempo indeterminado. Segundo os trabalhadores, eles não recebem há 4 meses o pagamento salarial. Há mais de 2 meses, 3 meses, 4 meses, colegas aqui precisando do seu pagamento. É o que eu quero reivindicar, o pagamento da galera que aqui trabalhou. A área possui pouco mais de 4.000 metros quadrados. Vai dispor de 5 pavimentos e 286 boxes, sendo 25 deles para o setor de alimentação, 2 elevadores, saída de emergência, além de espaço para loterias e bancos, e uma doca. A obra está orçada em mais de 7 milhões de reais. Algumas etapas da construção já foram concluídas. Atualmente, mais de 10 homens trabalham na obra e esperam que o problema salarial seja solucionado para retornarem aos serviços. É o nosso suor que a gente está cobrando. Todo mundo precisando de dinheiro, todo mundo sem receber dinheiro. Gente que já saiu, está com acerto sem receber também. Em nota, a Prefeitura comunicou que não existe atraso com a empresa que está construindo o Shopping da Gente. A empresa Rampa foi a vencedora da licitação, sendo dela a responsabilidade com seus funcionários e condições de trabalho para os mesmos.
A Prefeitura informou ainda que não pode, de forma legal, assumir a responsabilidade de funcionários de uma empresa que contratou esses trabalhadores. Agora é hora do nosso quadro de saúde aqui no Bom Dia. Eu já recebo aqui no estúdio, está comigo aqui, um experiente médico cirurgião que trabalha nessa área, inclusive. A gente vai falar sobre os cuidados que devem ser tomados antes e após a intervenção cirúrgica. Para falar sobre o assunto, já está aqui comigo o doutor Roger Moura, cirurgião do aparelho digestivo e bariátrico. Doutor, bom dia. Bom dia. Prazer tê-lo aqui no Bom Dia Maranhão, viu? Tudo bem? Tudo bom. Doutor, primeiro vamos falar sobre essa questão da cirurgia. Nesse momento há uma discussão no próprio Conselho Federal de Medicina quanto a essa cirurgia, os critérios para a realização dela, enfim. Eu queria que o senhor atualizasse a gente sobre esse aspecto. Isso. É uma boa notícia, na verdade, para todos, porque passou pela Câmara Técnica a proposta de cirurgia bariátrica metabólica e o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica conseguiu agora entrar no segundo pleito, que é a aprovação, talvez pela ANS. Eles já estão começando a ver a questão orçamentária de gastos para colocar esse procedimento pelo SUS. Doutor, isso é bom porque a gente vai ter uma parcela significativa da população ser atendida, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem arcar com esses custos, não tem um plano de saúde, por exemplo, a gente sabe a realidade do país, né? Mas, nesse caso, nós temos algumas dúvidas também dos nossos telespectadores sobre o assunto e a gente queria vamos mostrar aqui algumas dessas dúvidas para que a gente fale sobre o assunto, tá bom? Vamos conferir então a primeira aqui? Vamos lá. Por exemplo, quem pode ser operado? Há um critério em relação às pessoas que podem se submeter a essa cirurgia? Sim, há um critério. Hoje nós levamos em consideração, fala-se até que é um critério falho, mas hoje nós levamos em consideração o índice de massa corpórea, que seria o quê? Seria, na verdade, a altura da pessoa ao quadrado dividido pelo peso, em quilos. Né? Isso chegaria a ser um IMC. E quais os IMCs hoje que são operáveis? Basicamente, pacientes acima de 35 com alguma comorbidade, seja hipertensão, esteatose hepática, doença do lipídio colesterol, diabetes, indicação direta a pessoas com IMC acima de 40 e o nosso grande ganho, que a sociedade conseguiu mostrar para o Conselho Federal de Medicina, é que pacientes com IMC acima de 30 que possuem diabetes também já podem ser operados. O senhor falou aí sobre comorbidades associadas, não é? Isso. E aí tem mais uma questão que a gente levanta sobre esse aspecto, que é quais são essas doenças que são consideradas comorbidades associadas à obesidade? Boa pergunta. Hoje nós temos que a principal, a mais terrível, a mais silenciosa, a que mais causa repercussão seria o diabetes. Diabetes tipo 2, diabetes mellitus. Também temos a hipertensão, geralmente o aumento de peso, a obesidade, sobrepeso está associado à hipertensão, à pressão arterial elevada. Uma outra seria a esteatose hepática. Hoje é quase impossível se fazer uma ultrassom com a alimentação que nós utilizamos de não encontrar algum certo tipo de grau de esteatose hepática, né? Outros seriam doenças osteoarticulares, problemas nas articulações de joelho, coluna, etc. e tal. Então, assim, seriam esse rol de doenças que, juntos com a obesidade, causam um desfecho ruim, um desfecho negativo para a pessoa. Vamos à terceira pergunta. Temos mais um tópico, então, para a gente falar. Os tipos de cirurgia disponíveis hoje. Avançou muito, né, nos últimos anos, quer dizer, a técnica foi avançando. Avançou. Hoje, basicamente, é importante falar que a cirurgia bariátrica metabólica, ela é feita por videolaparoscopia. As pessoas falam que é por laser, né? Seriam aqueles furinhos e a gente consegue fazer toda a manipulação e todo o procedimento cirúrgico através desses furinhos. É a videolaparoscopia. Nós temos hoje, basicamente, como cirurgia propriamente dita, 3 tipos. Seria o bypass gástrico metabólico, que é aquela cirurgia que é feita com desvio intestinal. Nós teríamos o sleeve, também conhecido como gastrectomia vertical. E nós temos o duodenal switch. É uma cirurgia um pouco mais elaborada, porque ela tem mais desvio de trânsito intestinal. Cada uma com suas indicações, obviamente. Hoje nós temos um crescimento cada vez maior do sleeve, por ser uma cirurgia que faz uma retirada da grande curvatura do estômago, e o paciente fica com o estômago reduzido e ela tem também uma função boa metabólica. Antigamente acreditava ser só uma cirurgia restritiva. Hoje os estudos mostram que também existem alterações nos hormônios, inclusive é uma das cirurgias indicadas em pacientes com diabetes bem precoce. É possível reverter, inclusive, diabetes?
Sim. A gente fala, na verdade, de controle e remissão, né? Esse termo cura não está muito bem elucidado ainda, mas a gente fala de controle e remissão. E É uma mudança significativa na vida da significativa. Às vezes, você pega pacientes que tomavam 5, 6, 7 medicações e passa a tomar só uma, por exemplo. E em alguns casos, para completamente de tomar a medicação. Então, isso é um avanço muito importante para a qualidade de vida do cidadão, né? Vamos a mais uma questão? Vamos lá. Vamos lá. Quais são os resultados e as complicações? Você falou de algumas técnicas, né? Isso. Há um impacto diferente no organismo de acordo com a técnica aplicada? Sim, sem dúvida. Hoje, a gastrectomia vertical, vamos falar de cada uma delas de forma sucinta. A gastrectomia vertical, também conhecida por sleeve, ela é aquela cirurgia para o paciente que quer perder 30%, 35% até 40% do peso corporal. Né? Um paciente, por exemplo, que tem, sei lá, 1,60 m, 1,70 m e está com 100 quilos, por exemplo. A cirurgia gastrectomia vertical seria uma boa escolha. É uma cirurgia que não faz desvio de trânsito intestinal, é uma cirurgia que tem um bom efeito de perda de peso. O paciente precisa fazer acompanhamento com vitaminas durante 1 ano, depois fica só monitorizando com o endocrinologista, com o nutricionista, todas elas vai ser necessário esse acompanhamento. E é uma cirurgia tecnicamente mais rápida de ser feita e tem ganho muito corpo essa cirurgia por conta de que não possui desvio e é mais rápida de ser feita, embora ela tenha os seus segredos de ser feita. O bypass metabólico, hoje nós estamos reservando para pacientes com IMC acima de 40, porque a perda de peso dele é um pouco mais efetiva. E pacientes que têm diabetes mellitus tipo 2. Tipo 1, a cirurgia não resolve, tem que ser diabetes mellitus tipo 2. E aí nós reservamos o bypass metabólico. Nesse, o paciente tem uma perda, dependendo do tamanho da bolsa gástrica deixada e do desvio intestinal, ele tem uma perda de peso mais efetiva. Por último, nós temos o duodenal switch, que seria uma cirurgia que a gente faz uma partição do intestino, liga a uma bolsa gástrica como se fosse um sleeve, faz esse desvio do trânsito intestinal e a perda de peso é bem mais efetiva. Esse aí já chega a perder cerca de 70% do peso corpóreo. Então, assim, para cada tipo de pessoa, existe um tipo de cirurgia. Não adianta tentar dizer qual seria a melhor. Na verdade, tem as indicações claras e precisas de qual cirurgia seria mais efetiva para o tipo da pessoa em questão, né? Vamos a mais um tópico da nossa entrevista, aqui no quadro Bem Viver. O senhor acabou de falar, não existe melhor cirurgia. De acordo com a situação do paciente, é que se aplica não existe melhor cirurgia. Técnica, né? Na verdade, a técnica cirúrgica ela é conseguida muito em conjunto com o cirurgião bariátrico e o paciente. Muitas das vezes eu recebo pacientes em meu consultório que ele já vem com uma indicação do endocrinologista, uma sugestão de qual seria a cirurgia melhor. Por exemplo, você pega um paciente que tem uma diabetes há 6 anos, 32 anos de idade, IMC de 32, aquele cara que você olha na rua que ele é normal fisicamente, seria o gordinho com IMC de 32 diabético. Ele já vem indicado pelo endocrinologista muitas vezes, porque já faz o acompanhamento há mais de 2 anos para fazer a cirurgia metabólica. E aí não adianta tentar inventar a fórmula. Com certeza, nesse paciente que já é diabético, já faz uso de medicação, já faz acompanhamento, o bypass gástrico vai ser melhor. Já naquele paciente que é aquela senhora que é mãe de família, teve 2 ou 3 filhos, engravidou, não conseguiu mais manter o controle do peso e está com seu IMC de 35, 36, já começou a desenvolver um certo grau de hipertensão, tem esteatose hepática evidente em ultrassonografia, a gente primeiro tenta a opção do sleeve. Cirurgia menos complexa, um pouco menos agressiva, menos efetiva na perda de peso. Às vezes, não, eu quero perder um bom peso, mas não quero ficar dependente de vitaminas ou de medicações, enfim. Doutor, obrigado pela entrevista aqui no nosso quadro Bem Viver. Seja bem-vindo aqui à TV Difusora. Doutor Rogério Moro, que é um experiente cirurgião do aparelho digestivo e bariátrico, que esteve conosco. Lembrando, né, doutor, só para finalizar, nosso tempo já está esgotado. Cuidado constante com a alimentação, exercício físico e acompanhamento multidisciplinar fundamental no pós-cirúrgico. Uma vez operado, isso nunca vai mudar. Sempre vai ter que fazer esse acompanhamento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos mudar de assunto? Olha, gente, um espetáculo que conta uma das histórias mais conhecidas do folclore maranhense está de volta aos palcos da capital. Com um detalhe, o sucesso foi tanto que mesmo depois do período junino, as apresentações continuam e o grupo já tem até convite para se apresentar fora do Maranhão.
Com muito bom humor, o espetáculo O Desejo de Catirina conta uma das histórias mais conhecidas do folclore maranhense de forma diferente. Aqui, o Alto do Bumba Meu Boi ganha elementos engraçados, discussões políticas e até educativas. Desde quando estreou, né, a gente pensava que ia agradar mais o público infantil e acabou agradando todos, né? Porque tem essa linguagem muito popular, né? Nossa, né? Essas questões da cidade que vai acontecendo. A gente trata do problema da violência. O espetáculo em si, ele tem essa função cultural de ser um espetáculo de instrumento de informação e educação. As relações de poder e as diferenças sociais são adaptadas com elementos atuais. Um desafio e tanto. Tem sido uma experiência agradável porque a gente pega aquilo que está enraizado na nossa cultura para brincar com isso. E a gente aproveita esse texto maravilhoso do Wilson para brincar, explorar um pouquinho mais. A gente transporta aquela coisa da fazenda para dentro do lado urbano, né? E para trazer à tona algumas situações que são pertinentes àquilo que tem que ser de parceria, digamos assim, entre os seres humanos para que a gente tenha uma vida melhor em sociedade. Foi tanto sucesso que o espetáculo, criado apenas para o período junino, se mantém em cartaz, com convites até mesmo para apresentações fora do estado. Está sendo muito divertido contar essa nossa história, nossa cultura, num palco dessa vez, né? Porque a gente já apresentou isso ao ar livre, então a gente está trazendo para o palco para as pessoas também virem ao teatro, porque vir ao teatro também é uma maneira de você aprender. É muito gratificante por causa que é a primeira vez que eu estou aqui no palco, participar do palco, né? E eu estou com o papel de Maria da Onça, que é uma mulher muito braba, que é a dona da fazenda praticamente. É a história do empoderamento feminino, que o fazendeiro está sofrendo com essa história de empoderamento feminino. Legal, né? O espetáculo Desejo de Catirina fica em temporada até amanhã, hein? Dia 1º de agosto, no Teatro Alcione Nazaré, na Praia Grande, às 7 horas da noite. Vamos continuar falando de cultura, gente, porque acontece hoje no Centro Histórico o último passeio serenata das férias. Pois é, Eduardo Ericeira tem informações para nós ao vivo, está lá inclusive no Centro Histórico. Eduardo. Pois é, Adalberto, esse passeio serenata que atraiu uma grande quantidade de pessoas, já está deixando saudade, né? O último acontecendo, como você disse, Adalberto, hoje, nesta quarta-feira, dia 31, encerrando aí o mês de férias, mas tem uma vasta programação até domingo acontecendo, e essa programação que vai se estender também por parte da Prefeitura de São Luís e também do Governo do Estado. A gente está exatamente no ponto onde vai se concentrar o último passeio serenata. A partir das 19 horas está previsto aqui o passeio, mas as pessoas chegam bem antes, aqui na Praça Benedito Leite, leva o público a uma viagem pelo tempo, rememorando ares de uma antiga São Luís com o programa Férias Culturais. A gestão municipal tem contabilizado avanços no setor do turismo, comércio e na ocupação do centro histórico. O passeio guiado tem um itinerário que segue pelas ruas da cidade antiga, acompanhado por trilha sonora da produção local e nacional. Durante o percurso, grandes personagens da história interpretados por atores da companhia Tramando Teatro encontram-se estrategicamente posicionados em prédios e construções marcantes para o patrimônio arquitetônico e lembram passagens curiosas da cidade. É uma programação onde o lúdico se mistura com informações históricas. Entre os personagens, a gente ressalta aqui Daniel de Latouche, Apolônio Pinto e Barões, que vão estar durante todo o percurso para justamente contar a história aqui da capital São Luís de uma forma bem lúdica, mas claro também trazer para os turistas que visitam a capital maranhense e para os ludovicenses também um pouco da história da nossa cidade. Olha, além aqui da Praça Benedito Leite, Adalberto, as pessoas vão passar por várias ruas, vários pontos importantes aqui do centro histórico da capital. Na trilha está aqui a Praia Grande, também tem a Rua Portugal, a Rua da Estrela, a Rua da Alfândega, a Rua Nazaré, a Praça Dom Pedro II, que fica aqui próximo, quer dizer, é uma oportunidade também para as pessoas conhecerem a nossa capital maranhense. A partir das 19 horas, concentração, o pessoal já deve chegar antes, passeio previsto a partir das 19 horas, 7 horas da noite, saindo aqui da Praça Benedito Leite. A gente volta com você, Adalberto. Legal, Eduardo. Boa opção aí para essa quarta-feira, com certeza, lá no centro da cidade. Aprender mais sobre a cidade com a música da melhor qualidade. Vale a pena, né? Todo o clima aí do nosso centro histórico. Em Caxias, gente, a cidade de Caxias possui um rico acervo arquitetônico, não é? Além das igrejas, outros prédios misturam estilos e revelam beleza e diversidade. A preservação desse acervo tem sido uma preocupação
e ações estão sendo desenvolvidas para que os moradores do município possam também contribuir para que a história continue a ser contada por meio dessas edificações. Prédios que trazem em sua arquitetura uma mistura dos estilos colonial, neoclássico, eclético e moderno. Construções que se revelam imponentes no cenário caxiense pela sua história. Prédios históricos que ajudam a contar o passado de Caxias. Porém, mais do que belezas arquitetônicas, para os historiadores e representantes dos órgãos que cuidam desse acervo, é importante conscientizar a população sobre a importância da preservação desse patrimônio. Uma atitude que ajuda a manter as marcas deixadas ao longo do tempo. De acordo com o diretor do Departamento Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural de Caxias, antes de serem tombadas, essas edificações passaram por um levantamento cadastral de acordo com seu valor histórico e cultural, com base na Lei Municipal de Tombamento. Esse processo tem que ser participativo, o poder público, o executivo e a sociedade civil proprietária desses imóveis. Mas como é possível acompanhar as novas tendências que envolvem a arquitetura moderna e, ao mesmo tempo, preservar essa memória histórico e cultural? É o que explica Assi Carvalho, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo de uma universidade particular de Caxias. É necessário que se faça essa conciliação entre o moderno e o antigo. Nós temos diversas cidades que já possuem isso, o Brasil já tem muito, São Paulo, Santa Catarina, Paraná. A gente tem exemplo na Europa de mais de 1000 anos que o crescimento, tecnologia e preservação do patrimônio histórico, eles andam juntos. Preservar o acervo arquitetônico de Caxias é preservar a própria identidade e respeitar a diversidade de um povo, de uma cidade berço de poetas, de grande potencialidade econômica e turística. Nós, caxienses, devemos nos orgulhar do que realmente há em nosso povo, algo de cunho histórico-cultural. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Belas imagens de Caxias aí na região dos Cocais, não é? A gente vai ficando por aqui com um bom dia. Amanhã tem o nosso quadro É da Sua Conta. Amanhã é quinta-feira, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho formal e informal. Um ótimo dia para você. Outras informações no portal MA10. Fique com imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses. Centro histórico da cidade. Dá só uma olhada nessa imagem. É a Rua do Giz, é o centro histórico da capital maranhense e é com essas imagens que a gente encerra o Bom Dia de hoje. Um ótimo dia para você em todo o estado. Até amanhã.